Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Sem demora, pretendo trazer uma palavra bem rápida para a nossa meditação nessa noite. Atos, capítulo 16. Glória a Deus. E nós vamos ler o versículo 29 e o 30. Atos 16, 29 e 30. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite e para o meu. Não posso dizer qual, porque até o momento agora nós só sabemos que vamos começar. Temos um esboço, mas do jeito que vai terminar nós não sabemos. Porque é Deus quem dirige o culto. Amém? E nós somos alegres por isso. Os irmãos encontraram? Amém? (29) O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Pode tomar seu assento. Um homem e uma mulher de Deus não vive por mera coincidência e nem vive de forma natural. Um homem e uma mulher de Deus, quando ele assume a sua condição de servo de Deus e de salvo, ele passa a ter um norte. E esse norte é o Espírito Santo que dá o direcionamento. João vai dizer, Jesus explicando em João capítulo 3, que o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ele fala que todo aquele que é nascido do Espírito de Deus é assim. Ele é direcionado pelo Espírito Santo. Assim é a nossa vida. E Paulo, Timóteo, Silas, entre outros homens, nunca viveram de qualquer forma, ou nunca viveram de qualquer maneira, nunca falaram por falar, sempre estavam envolvidos em um propósito, em toda a missão que eles exerciam. E nesse texto que nós lemos, eu li o final, porque você vai entender daqui a pouco. Por que eu li aqui? Nós vamos ver no versículo 1, no versículo 6 de Atos 16, como começa esse trajeto de Paulo. Paulo não tinha a intenção de ir para onde ele foi, para Filipos. Ele não tinha intenção de chegar naquele lugar onde era conhecido como Troade. Ele não tinha. Nem ele, nem Silas, nem Timóteo tinha desejo de ir para lá. A intenção deles, eles fazem um acordo entre si e falam: vamos passar nas igrejas da Ásia, da Bitínia, da Frígia, para ver como estão nossos irmãos. Na verdade, eles iam passando de igreja em igreja para ver como que estava a obra. Essa era a intenção do coração dele. Planos de Paulo, planos de Timóteo. Mas Deus direciona os seus escolhidos. E a Bíblia vai dizer que eles tentando ir para um lugar, no versículo 6 vai dizer que ele decide passar por Frígia, na Galácia, onde o Espírito Santo os impediu de pregar. O Espírito Santo não é o diabo. Foi o Espírito Santo que impediu. Não é para pregar.
E naquele momento ele sai dali e vai para outro lugar. Porque é assim que acontece conosco. Fechou uma porta aqui, nós logo vamos procurar outra. Se não deu certo aqui, vamos para outra. Só que a outra fechou também. Eles vão em direção a Mísia, pretendiam chegar também em Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu de pregar também. E quando o Espírito Santo nos impede, é uma sequência de impedimentos vindo de Deus. Aí é necessário a gente parar, respirar, colocar o joelho no chão, fechar os olhos, permitir-se desacelerar e pedir: Pai, para onde o Senhor quer que eu vou? Porque o Senhor era para mim estar lá, de acordo com o meu cronograma, mas o Senhor interrompeu. Se o Senhor me interrompeu o meu cronograma, significa que o Senhor tem algo que eu não sei. Eu preciso saber. Deus nunca vai impedir o nosso cronograma sem que haja algo emergente lá na frente. É quando Deus permite um pneu furar para você não chegar no horário determinado. É quando Deus de repente acaba o combustível ou dá um pane no motor. É quando de repente o ônibus atrasa e alguém cola do teu lado. Alguém que possivelmente iria tirar a vida. Mas Deus permitiu, impediu você de chegar no horário naquele dia para você pregar para aquela pessoa. É o Espírito Santo impedindo. Eles estavam fazendo certo ou não? Pregar é certo, irmãos? Ou é errado? Ele fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Só que o Espírito Santo mandou parar. E ele tem autoridade para mandar você parar de pregar a hora que ele quiser. Porque há um tempo de pregar, há um tempo de ouvir, há um tempo de calar. A Bíblia fala: há tempo para todas as coisas. Mas é necessário nós termos o discernimento de que tempo é esse que nós estamos vivendo. Que tempo é esse que o Senhor disponibilizou a mim e a você? Para quê, Senhor? E a Bíblia vai dizer que o Espírito impede, e eles chegam em Troade. E quando eles chegam em Troade, eles vão fazer isso. Eles vão parar, vão dobrar o joelho, vão orar. E no momento que Paulo está dormindo, Deus vem em sonho e se apresenta a ele um varão lá da Macedônia. E a Bíblia, a versão King James Fiel 1611, eu amo, porque ela traz o detalhe, por que aconteceu isso? Por que o Espírito Santo impediu? Ela vai dizer que esse homem estava orando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito impediu eles de pregar, porque um homem lá estava orando. Um homem lá em Filipos estava orando, clamando a Deus, pedindo socorro, pedindo uma resposta, e de repente Deus vai lá e impede o homem de Deus de parar em lugares onde as pessoas estavam tratadas, mas sempre precisa de manutenção, eu sei, mas às vezes não é emergente, como era o caso daquele homem. Você chega para uma pessoa que fala assim: o que eu faço então para se salvar? Uma pessoa que ia tirar sua vida já estava com a espada na mão. Deus sabe o momento de te parar. E se Ele te parar, não se frustre. Não frustra. Porque se Ele te parou, Ele sabe que Ele está te dando, na verdade, mobilidade para você chegar mais rápido aonde Ele quer. Paulo queria pregar na Ásia, mas Deus sabia que era necessário ele chegar o mais depressa possível em Filipos. E só ia chegar se Deus impedisse ele de pregar. Eu sei, Paulo, você quer pregar aí, mas tem uma emergência lá na frente, em Filipos, e eu preciso que você chegue depressa. E quando ele vê a visão desse homem orando e pedindo: passa a Macedônia e ajuda-nos, ele entende: entendi, arruma as malas e vai.
Porque Paulo e Silas eram homens guiados pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que ele vai a caminho. Quando chega em Filipos, encontra Lídia e algum grupo de irmãs que estavam em oração. Obviamente que essas irmãs tinham esposos, porque senão Paulo não ficaria na casa. E ele ficou ali, ele e Silas, numa casa. E a Bíblia vai dizer que eles iam a um lugar de oração que tinha por ali. O homem de Deus chegou na cidade, o primeiro lugar que ele procurou foi o lugar aonde orar. Porque ele não estava mais em Jerusalém, onde o templo estava visível. Agora ele está em um lugar diferente e ele precisa saber aonde ele vai orar. E não, é certo que não tem um lugar certo para orar. Tem, irmãos? Não tem. Mas ele tinha que encontrar um lugar aonde reunir para orar. E uma coisa é diferente da outra. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele chega nesse riacho, haviam mulheres que estavam orando. E a partir desse momento ali passou a ser um lugar de oração para eles. Porque aonde reúne um ou dois ou três, ali passa a ser uma casa de oração. Passa a ser casa de Deus. É Jacó falando, Betel, casa de Deus. Aqui eu vejo os anjos descem e sobem. É a casa de Deus, esse lugar. É o que Jacó disse. Então aonde há irmãos orando, ali há uma casa de oração. E ele começa a oração, a orar junto. E isso cria uma rotina. E num desses dias que ele estava caminhando, capítulo 16, versículo 16. Indo nós ao local da oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ele ia diversas vezes. E essa jovem vinha atrás. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. Ela fez por muitos dias. Eu entendo que talvez houve relutância por parte de Paulo em expulsar aquele demônio de cara, porque ele acabou de chegar na cidade, ele já vem fugindo de cidade em cidade. Ele mal chegou. E o homem de Deus, aonde ele chega, a obra já começa a fluir, irmãos. Ela vai ao encontro dele. Não adianta. O demônio, a pessoa manifesta, já aparece na tua frente. Isso acontece se você é um servo de Deus autêntico. Você chega num ambiente, esse ambiente vai mudar. Espiritualmente as coisas vão começar a se mover. Pessoas possessas vão começar a mudar por causa da tua presença e da presença de quem está dentro de você, o Espírito Santo. Tem que mudar. E essa menina é liberta. Só que havia um problema. Ela dava lucros. Ela não estava ali por causa dela só. Ela estava ali porque tinha pessoas que mantinham ela ali. Ela estava ali porque haviam pessoas que ganhavam com as adivinhações dela. Foi pregado na quarta-feira, mas eu nem pensei nisso. Na quarta não, na sexta. Pastor Edilson pregou. Do mendigo. Igual o coxo lá do templo. Tinha gente que gostava, porque ele ganhava, né?
Ele ganhava e pagava possivelmente aqueles que levavam ele todo dia. Então, da mesma forma, tem pessoas que se alimentam da tragédia de outros e fazem disso comércio, fazem a feira. E da mesma forma, esses homens estavam fazendo. Não importa se ela está possessa, não importa que é um espírito, não importa que ela está perturbada. O importante é que ela dá lucro. Está enchendo o meu bolso, estou levando dinheiro para casa, então o importante é que ela mantenha do jeito que ela está, perturbadinha do jeito que ela está. Para algumas pessoas te ver livre e liberto será mais pesado do que te ver perturbado. Essa é a verdade. Tem gente que não quer de jeito nenhum ver você transformado. Ele quer ver você do mesmo jeito, barraqueira, barraqueiro, para ter orgulho de dizer: sou melhor do que ela, porque tenho mais equilíbrio. Sou melhor do que ele, porque tenho mais equilíbrio. Querendo ou não, tem isso. Mas graças a Deus que o Senhor ainda tem levantado José, ainda tem levantado Daniel, homem de espírito brando, homens que quando há essa rivalidade, há essa oposição, o que eles fazem? O troco não vem, né? Ele não dá resposta, simplesmente abraça e chama para comer junto. Vem comer, vem participar do banquete, também é para você. Porque ele não tem interesse de desonrar aquele que desonrou ele lá atrás, mas sim de honrar. É isso que Deus faz com o homem. Não é fazer a tua roda girar e o outro ficar embaixo. É mudar a chave dentro do teu coração para você não ter necessidade mais de ver aquele que está lá embaixo, mas está do teu lado junto, em cima, honrado. Não precisa alguém estar embaixo para você estar em cima. Pode os dois estar no mesmo lugar. A questão não é a posição, é que esse mal, chamado inveja, faz com que a pessoa queira aquilo que você tem. A pessoa quer você bem, mas não melhor do que ela. Eu sei que é uma verdade simples, mas nós precisamos tirar esse mal impregnado em nosso ser, porque isso está impregnado e vem atrapalhando muita coisa, porque Deus quer usar pessoas na igreja de maneira poderosa, mas hora ou outra aparece um e fala: que voz, eu queria cantar assim. Por que o pastor não me dá a oportunidade para mim cantar assim? Por que não me enxergam assim como enxerga ela? Por que não me enxergam como enxergam ele? Porque o que é dele é dele, o que é dela é dela, o que é teu vai chegar. Na hora que você esquecer o que é dela, Deus só vai permitir você receber o que é teu quando você se abster de querer o que é do outro. Você precisa primeiro abster disso, desse desejo, porque isso é maléfico, é maligno. Eu quero o que é do outro. Tem pessoas querendo até marido do outro, esposa do outro, com esse mal no coração, essa maldição. A inveja é natural e o diabo explora bem isso. Nós precisamos ser libertos. Proverbista Salomão vai dizer que a inveja é podridão para os ossos. Ela apodrece. Não sei nem por que eu falei isso, mas vamos avançar. Eu falei que eu só sei que eu vou começar, né? Pode ficar tranquilo que nós vamos acabar no horário. Mas a questão é que aquela menina foi liberta e parou de dar lucro. Porque o homem de Deus não está preocupado com o lucro. Ele está preocupado com a libertação. Ele está preocupado não é com o que ele vai ganhar com essa libertação, mas é com a libertação. Vê ela liberta, vê ele liberto. Isso é homem de Deus.
Jesus nunca levantou ninguém pensando no bem que tinha. E olha que tinha Mateus, alguém que tinha dinheiro. Olha que tinha Judas, alguém que pensava muito em dinheiro e era alguém de alto escalão. Pelos estudiosos é dito isso. Mas Jesus não escolhe isso. Ele escolheu tanto eles quanto o pescador. Porque não pensava nisso. Ele queria a libertação deles. Louvado seja Deus. Então Paulo expulsa. Mas eu entendo que essa relutância em expulsar, porque ela vinha fazendo muitos dias. Mas essa relutância em expulsar o espírito logo de cara, eu creio que é porque ele já sabia que iria enfrentar após a libertação. Não é que ele nunca ia fazer, nunca ia orar, nunca ia repreender. Mas é porque ele sabia, quando repreender, tem uns cães raivosos que vão nos impedir de permanecer nesse lugar e nós acabamos de chegar. Só que a perturbação fez ele repreender. E nem sempre a perturbação vem do diabo. Porque aqui eu creio que não. Deus queria mandar eles para dentro da prisão. E para mandar para lá era necessário a libertação da jovem. Então ele perturbado. Sabe essa perturbação que você sente às vezes? Algumas coisas acontecem e começam a te perturbar. Você começa a ficar aflito, aflita. E logo na tua mente vem a direção do que é para você fazer. E às vezes você fala, isso só pode ser o diabo. Mas não, às vezes é Deus te mandando resistir a alguma coisa. É Deus te mandando repreender alguma coisa e você não está agindo. Às vezes esse incômodo é Deus falando, meu filho, vai agir que hora? Você está vendo que a coisa está toda badernada. Quando que você vai se colocar de pé nessa situação? No meio desse vale cheio de mortos. Se você não se posiciona, vai continuar do mesmo jeito. Todo dia você caminhando para a oração e essa menina atribulada atrás. Mas sabe que tem gente que gosta do elogio? Nem tinha pensado nisso. Tem gente que gosta do elogio. Porque o que ela estava dizendo era um elogio. Esses que vos anunciam o Evangelho de Cristo é servo do Deus Altíssimo. Olha. Ah não, vai expulsar o demônio está elogiando ele. A Bíblia não fala se era o espírito ou se era a menina que estava dizendo isso. Porque o espírito vai e volta. Mas a Bíblia não dá clareza se a menina ou se era o espírito dela falando. Mas a questão é que ela estava ali. Por que Paulo se perturba? Primeiro, porque ele precisava ir para a prisão, como eu já disse. E segundo, porque nem sempre a verdade tem intenção de verdade. Às vezes uma verdade tem intenção de mentira. É quando a pessoa fala a verdade com uma intenção maligna. Ela fala a verdade, mas não é toda a verdade. Quando ela alcança o que ela quer, é só para alcançar o que ela quer. Quando ela alcançou, porque tem pessoas da estirpe de Satanás, da serpente do Éden, fala só meia. Porque se falar completa, liberta, e ele não quer ninguém liberto. Ele fala, come do fruto, porque se você comer, seus olhos se abrirão. Ah, então eu quero isso, vai abrir meus olhos. Mas ele não fala toda a verdade. Ela fala, você vai conhecer o bem e o mal como Deus. Então isso é bom, é isso que eu quero. Eu quero saber o porquê das coisas. Só que ele não explica toda a verdade. Toda a verdade seria, você vai praticar o mal e o mal vai predominar sobre você. Você vai querer fazer o bem, mas não vai conseguir. Essa era toda a verdade. É Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero faço. Porque por mais santo que você seja, nessa luta para se santificar na presença de Deus,
Nós vacilamos feio, tem hora. Por isso que eu disse na manhã de hoje, nesta igreja, e eu repito à noite: se tem uma palavra que você sempre tem que repetir na tua casa, todo dia: Pai, perdoa. Você nunca vai estar errado, porque você sempre pecou, mesmo sabendo ou não, você pecou. Dormindo, acordado, a gente peca em todo tempo, irmãos. A gente não acompanha a velocidade da nossa mente. Por isso precisamos manter a nossa vida no altar de Deus. Eu sei que eu estou devagar, irmão, mas eu vou acabar no horário, fica tranquilo, tá? E eu sou devagar, tá? Deus vai me dar graça ainda para me acelerar. Então a Bíblia vai dizer isso. E Paulo expulsa o demônio e agora ele vai ser espancado em praça pública, juntamente com Silas, e a menina agora está livre. Aí você fala, mas é injusto, não é? É injusto. Paulo, Silas, homens de Deus, reconheceram o evangelho, cristãos, homens honestos, estão fazendo bem, sofrer. Tá bom, amigo de Jó. Amigo de Jó pensava da mesma forma, que o justo não sofre, mas exatamente por ser justo que você vai sofrer. O ímpio não sofre, porque o sofrimento dele está reservado para depois. Nós sofremos hoje, Jesus falou isso. Nós se entristecemos hoje e choramos hoje, porque amanhã nós iremos se alegrar. Ele compara esse momento com uma grávida que está para dar luz. Ele fala que o momento da gravidez ela sente as dores do parto. Só que após ela pegar o bebê no colo, ela esquece como foi a dor. Ele fala, assim será para aquele que crê no Senhor Jesus e é fiel a Ele. Nós vamos sentir dor sim. Até porque para Deus expelir alguns tesouros que tem dentro de nós, para Deus expelir o melhor de nós, às vezes Ele tem que nos apertar, irmãos. O melhor de nós é encontrado quando nós apanhamos. Deus precisa nos encurralar para sair o melhor perfume da nossa vida. Infelizmente, não precisava ser assim. Mas quando ele queria tirar José da casa do pai dele, o que ele falou? José, quer sair, por gentileza, ir para o Egito? Ele permitiu ele ser vendido. Permitiu ser vendido pelos próprios irmãos e ser arrastado para aquela terra. Terra onde não tinha família, onde ele não seria querido, tido como escravo. Dentro de casa era um príncipe, agora é tido como escravo. Justo. Porque Deus queria levá-lo até o trono, até a posição de governador. Mas para ele extrair o melhor perfume de José, ele precisava ir apertando ele. Apertou dentro de casa, na cisterna, ele foi para o Egito. Aperta dentro da casa de Potifar, porque não é aqui que eu te quero. E ele vai para a prisão. Quando chega na prisão, ele é apertado mais um pouco, para chegar onde Deus queria. Vai para o palácio, porque é lá que eu quero te usar. Então as opressões que Deus permite, não estou falando diabólica, as opressões, até mesmo humana, que Deus permite, é para nos empurrar para o propósito, porque se for por conta própria, nós não vamos. Foi assim com Ezequiel, foi assim com Daniel, foi assim com a menina na casa de Naamã, cativa, foi arrastada, porque precisava, foi lá que ela começou a libertar o povo, através da palavra. Uma menina, Naamã falou isso aqui, eu acho incrível, porque ele acha que extraiu toda a fé e leva uma menina. Só que a menina era uma ferramenta poderosa de Deus, e através dela, Deus deu cura para ele. Pronto, exterminamos a fé. Mas levou a menina, não oferece perigo nenhum, inofensiva. Só que uma menina na mão de Deus é uma potência. Louvado seja Deus. E esses homens, por fazer a vontade de Deus, foram para a prisão.
Após apanharem, a Bíblia vai dizer que eles foram jogados no poço, no pátio interior. E ali, irmãos, por mais nojento que seja, ali era a área de saneamento. Era a área que os excrementos dos presos acima caía. Olha que palavra bonita, né? Bonita. Excrementos. Para quem não entende, melhor falar assim, né? Porque se eu falar fezes, desculpa, falei. Mas era o lugar onde descia a urina dos presos. É onde ele estava, todo cortado. E hora ou outra um banho de uma coisa qualquer. E do nada, um olha para o outro e fala assim: vamos cantar? Eu não sei quem foi que falou, se foi Paulo, se foi Sila, mas eu imagino Paulo falando para Sila: tá bom, eu oro e você canta. E um começa a cantar. Eu imagino ele cantando: porque ele vive. Enquanto isso, Paulo ora: Senhor, toma esses presos, Senhor. Senhor, estamos aqui porque fizemos a tua obra. Senhor, te agradecemos porque estamos padecendo pelo nome do Senhor. Obrigado pelo benefício. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aí Sila faz sinal: já embargou, vai você. E ele começa a cantar e o outro orar. E os presos lá em cima, porque eles estão no calabouço, lá em cima os presos, tudo com o ouvido atento. O que é isso que está vindo lá do fundo do porão? Parece que é cântico que está vindo lá de baixo. Você ouviu isso também? Imagina um olhando para o outro na frente, do lado. Vocês estão ouvindo isso? Isso é cântico? Eles estão cantando sobre libertação, estão presos. Estão cantando sobre um tal de Jesus que libertou eles, estando preso. É o preso, o mais ferido, trazendo refrigério para aquele que está acima. Aquele que está mais cortado, mais dolorido, enviando para cima a cura, através da adoração, através da oração. E você pergunta: por que Deus me submete a coisas como essa? Porque mesmo assim você está lá lavando louça e cantando, e alguém do lado está ouvindo. Você está lá no hospital, arrebentado, mas encostou em alguém e começa a procurar ali um jeito de falar de Jesus. Porque está na pior situação. Estar no pior lugar não é estar na pior situação. Ali nós vemos isso. Porque eles estavam no pior lugar. Os presos estavam no lugar mais favorecido. Mas estando no pior lugar, ainda estavam na melhor situação. Porque a situação se trata de quem você é. A situação deles era de paz. Estamos presos por causa de uma libertação. A menina está liberta. Nós podemos morrer aqui hoje, vamos com Cristo, mas a menina, se morresse daquele jeito, mas agora ela tem libertação, então estamos em paz. Louvado seja Deus. E no final, aquele homem da Macedônia, porque Deus ele vê as coisas com antecipação. Aquele homem prefigurava a menina e o homem, o carcereiro e os presos. A salvação alcançou os presos, quem não buscava. A salvação buscou eu e você que não buscava ela. Você quer ver como é verdade? A Bíblia diz que quando o homem chegou apavorado, querendo se matar, Pedro brada e fala: calma que estamos todos aqui. Ele não falou que estou eu e Silas, todos estamos aqui. Porque depois de ter ouvido o que eles ouviram, não tinha como sair.
Eles ouviram e o terremoto aconteceu e as cadeias de todos se romperam. Você não tem noção do poder de uma adoração em sofrimento. Você não faz ideia do poder das tuas lágrimas em adoração a Deus. As tuas lágrimas têm poder, tanto poder que a Bíblia vai dizer que no céu tem um lugar aonde ela está armazenada. Porque tem poder, Deus recolhe cada uma das tuas lágrimas. Há poder na adoração, ainda mais em sofrimento, ainda mais quando está tudo perdido, aparente, e você começa a louvar. Aí Deus, irmãos, quando você está mais atribulado, é a hora que o Espírito Santo está mais perto, irmãos. Quem diz isso? A Bíblia. O Espírito conhece as nossas fraquezas, e Ele, com gemidos inexprimíveis, falará por vós. Então, se você está chorando aqui, imagina o gemido que chega lá em cima. Aí a resposta chega rápido. Aí a guerra, do nada, a paz começa a reinar do nada. De repente, igual o terremoto acontece. Eu pergunto para os irmãos, Paulo e Silas esperavam o terremoto quando começaram a adorar? Porque quando nós ouvimos muitas das vezes as pregações sobre isso, parece que eles já sabiam do terremoto, mas não sabia. Eles adoravam porque era o que eles tinham por dentro. Eles exalavam adoração, independente do lugar. Porque crente fiel a Deus, um crente verdadeiro em Deus, um adorador por excelência, ele não vê ocasião para adorar, irmãos. Está bem, está adorando, está em paz, está adorando, está atribulado, está adorando, independente da situação, porque ele não é movido pela situação. Louvado seja Deus. Então aquele homem recebe uma palavra só. Qual é a palavra? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem foi salvo. Ele queria só a salvação da espada, ou dos governantes que iriam matar, por causa dos presos. Mas os presos continuaram lá, né? Mas eles querendo só essa salvação, ele alcançou muito mais, porque a Bíblia diz que ele leva Paulo e Silas para casa, ele ata as feridas de Paulo e Silas, e no final de todo esse cenário de terror, está Paulo e Silas conversando com a família na mesa, e um grande banquete, porque no meio, após tudo isso, que Deus te permitiu passar, após de tudo isso, você pode ter certeza que haverá banquete. Haverá paz novamente no ambiente onde você tem tido só tribulação. Não, um crente não é normal um crente viver só de tribulação. Não. Tem hora que tem trégua, porque Deus sabe que nós não aguentamos. Tem hora que dá umas tréguas. É que a gente não está acostumado com isso. Quando dá trégua a gente fala assim, estou sentindo, tá estranho o dia hoje, né? Estou com tanta paz, será que eu vou morrer? Porque crente não está acostumado com isso. Quando vem a paz já acha que vai morrer. Não, irmãos, Deus tem paz para a nossa vida. Quando Deus te der paz, aproveita esse refrigério, vai adorar a Deus pela paz que Ele te dá. Porque saiba que lá na frente vai vir outra tempestade, com um propósito de te elevar para outro nível. Louvado seja Deus. Quantos recebem essa palavra? Glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu creio que assim como aconteceu na casa de Paulo, nesta noite eu quero fazer um convite inusitado. Um convite inusitado, porque eu não ia fazer. Primeiro eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu gostaria de pedir um louvor. Enquanto alguém louva,
eu gostaria de convidar você, que por esses dias perguntou assim: como sair dessa situação? Você que perguntou como sair dessa situação que eu entrei hoje. Não tem escapatória. Está tudo perdido. Você que fez essa pergunta e Deus falou com você através dessa palavra.